Boa noite de novo. Quantos que já estavam aqui na primeira parte? Faz assim, olha, glória a Deus. Quem chegou agora para a segunda parte aí? Muita gente, muita gente. Eu estou maravilhado. Realmente eu saí agora com o pastor Daniel. Ele foi mostrar um pouco tudo que Deus tem dado para vocês. Mas Deus tem dado muita coisa para vocês, gente. Vocês estão... Meu Deus. Diga assim para a pessoa do seu lado: parabéns, você tem sido abençoado. Realmente é verdade. Você tem sido muito abençoado. Muito, muito abençoado. E quando nós compramos lá o nosso prédio, quando começamos nossa igreja, a gente estava num salãozinho que era mais ou menos o tamanho desse palco aqui, né? Foi o nosso primeiro salão. E ele cabia no máximo 100 pessoas. Depois nós construímos o nosso primeiro prédio para 250 pessoas. Nós achávamos uma enormidade. Quando nós entramos naquele salão para 250 pessoas, só ocupamos um lado. E aí ficamos trabalhando pela graça de Deus. E eu sempre acredito que quem dá o crescimento à igreja é Deus. Não somos nós pastores. Quem dá é a verdade. De novo, já sei. Olha, já estou ficando assim. As crianças podem sair agora, vai ter uma reunião muito especial para vocês. Crianças podem ir lá, né? Tem professoras esperando vocês. Vai ser um tempo muito, muito, muito especial. Deus abençoe muito vocês. Deus abençoe. Aí nós trabalhamos muito, né, para alcançar 250 pessoas. Enchemos os dois lados, enchemos aquele prédio. Eu já estava... E é impressionante, na época eu achei que nós tínhamos construído aquele prédio para o resto da vida. Era impressão, né? Porque tínhamos menos de 100. Aí quando vamos construir um grande prédio para 250, aí enchemos a primeira reunião, enchemos a segunda reunião, enchemos a terceira reunião. Fazíamos 3 cultos por dia. Compramos alguns terrenos lá para estacionamento. Aí nessa época o Ebe já estava me discipulando. Nós estávamos mais ou menos com umas 100 células, mais ou menos. Aí nós começamos encontro com Deus, né? Em 2001 começamos encontro com Deus. Aí as primeiras chegadas de encontro lá foi um tumulto, porque era muito pequeno assim para tanta gente. Aí tem uma palavra que eu gosto de falar, né? Que o tema dela é transformando problemas em oportunidades. A maioria das pessoas, elas não reconhecem no problema uma oportunidade. A maioria das pessoas olham o problema simplesmente como problema. E a grande maioria dos problemas escondem dentro de si uma oportunidade. É interessante isso, né? Se você olhar na Bíblia, a maioria, né, dos milagres, eles tiveram origem em cima de um problema. E aquele problema trazia dentro de si uma oportunidade de milagre. Nós tivemos um dia um problema. Tínhamos um pregador lá na nossa igreja de área de cura, e tinha muita gente numa reunião da tarde, e as pessoas lotou o estacionamento. Eles colocaram o carro estacionado na rua, e daí veio de um lado da calçada, aquelas coisas quando faz assim, que não faz tudo certo, não, carro para um lado da rua e do outro, cheio assim, um para cá e outro para lá, aquelas coisas que você não sabe como é que é, mas é aquilo mesmo. Daí desceu o caminhão do lixo e atropelou um monte de carro e fez um estrago naqueles carros. Aí veio o Detran na época, porque era carro da prefeitura, e viu tudo aquilo e começou a multar aqueles carros. E um desespero dentro da igreja, começou a sair gente correndo na hora da reunião para tirar carro, e aquele tumulto. Aí quando terminou aquele tumulto tudo, as pessoas falaram assim: pastor, nós temos um problema. E quando as pessoas me falam, eu tenho um problema, eu abro um sorriso, porque provavelmente vai ter alguma coisa boa. Ela falou: pastor, nós temos um problema. Eu falei: que foi? Ele disse: olha o que aconteceu nos carros. Nós não podemos ficar mais aqui. Nós precisaremos urgentemente comprar um prédio maior. E aí então nós começamos eu falei: é verdade, está na hora mesmo.
Então nós começamos a procurar um prédio, um terreno, lá na Vila São Pedro. E aí procurando, só tinha um terreno lá, que era um quarteirão inteiro, 10 mil metros, que dava para nós, assim, um loteamento novo, perto, 1 quilômetro lá de onde a gente estava. E quando eu cheguei naquele terreno, eu falei, meu Deus, o Senhor preparou isso aqui para nós, que coisa linda. Para mim era uma imensidão, né? 10 mil metros quadrados é muita terra. Nós estávamos em 1.700 metros quadrados. Aí quando eu estou lá negociando com o corretor, eu olho bem na minha frente, do outro lado da rua, eu vi uma pequena igreja. E eu reconheci que aquela era uma igreja de um pastor amigo meu, que já por uns 10 anos ele estava construindo aquela igreja. Era bem pequenininha ainda, muito ainda por fazer. E quando eu olhei aquilo, veio um versículo, né, que é um princípio que eu levo muito a sério, né, na minha liderança, na minha vida pessoal. Tudo que você quer que os outros te façam, faça você primeiro. E o contrário é, aquilo que você não quer que as pessoas te façam, não faça primeiro a elas. E aí eu olhei aquela pequena igreja e eu falei, meu Deus, eu vou me colocar no lugar daquele pastor. Será que eu gostaria que uma igreja comprasse um terreno bem na frente da minha pequena igreja e construísse uma mega igreja? Certamente eu não gostaria. Então eu disse para o corretor, eu não posso comprar esse terreno. Ele disse, por quê? Eu falei, ali está a igreja do meu amigo, e eu não gostaria de causar nenhum tipo de constrangimento para ele, porque eu não gostaria que alguém fizesse isso comigo, não posso fazer isso com ele. E ele disse, não, mas negócio é negócio, mas princípio é princípio e palavra é palavra. Eu disse para ele. Ele disse, olha, eu não tenho outro terreno que nesse. Eu falei, você tem algum outro? Aí ele disse, eu tenho um terreno de 7 mil metros, só que é um buraco. Aí ele me levou lá, mostrou, realmente era um buraco, assim. Era bem perto desse, mas era um buraco. Aí eu falei para ele, vou comprar esse terreno. E levei os pastores lá e disse, nós vamos comprar esse terreno. Não aquele, lindo, nós vamos comprar esse do buraco. E o corretor disse, mas você não é muito bom de negócio. Eu falei, olha, posso não ser, eu posso não ser bom de negócio, mas eu quero ser bom de coração. Entendeu? Isso vai fazer diferença. Comprei o buraco. E aí surgiu uma brincadeira naqueles dias. Pastor Odilon realmente vai levar a igreja para o buraco. E Deus é demais com a gente, né? E aí demos sinal de negócio para assinar a escritura em 30 dias. E orando e buscando muito a Deus. E tinha acontecido uma coisa muito interessante. Vou abrir um parênteses para você entender a importância de aprendermos a ouvir a voz de Deus. Você que é líder de célula, presta muita atenção nisso. Eu estou estudando inglês porque preciso, né, estar nos Estados Unidos, nossas igrejas lá e tudo. Então eu preciso falar inglês agora com essa idade que eu tenho. Se eu tivesse aprendido, né, na época certa era mais fácil. Então, uma das coisas muito importantes para você aprender a falar qualquer língua, até português, primeira coisa, você tem que aprender a ouvir. Põe a mão no seu ouvido e diga, ouvir. Você nunca poderá ser um líder de sucesso se você não aprender a ouvir Deus e a sua liderança. Porque se você não souber ouvir, você não terá uma linguagem que leve pessoas a alcançar o sucesso. Então, primeira coisa é aprender a ouvir. E um dia, logo que nós estávamos entrando na visão de células, eu trouxe um pastor para pregar na nossa igreja. Ele veio em Curitiba para ver a visão de células. E aí ele chegou lá, e assim que eu olhei para aquele homem, nós não estávamos com essa bola toda para alguém sair de um outro estado vir na nossa igreja para conhecer o nosso modelo. Nós ainda éramos uma igreja pequena, mas ele disse, não, Deus mandou eu aqui para conhecer seu modelo. Eu falei, tudo bem, eu vou mostrar tudo que nós temos, mas eu estou achando que Deus, não é que Deus enganou você, porque Deus não engana ninguém, mas eu acho que Deus passou a conversa. Deus também não passa a conversa em você, eu não sei o que eu vou falar, mas na verdade eu estou achando que você está aqui por uma outra razão. Eu é que tenho que aprender um negócio com você. Ele falou, não,
é eu que tenho que aprender com você. Eu falei, não, é eu que tenho que aprender com você. Não, eu quase que nós brigamos lá, mas não. Aí, tudo que aquele homem fazia, eu ficava olhando. Eu falei, eu tenho que aprender alguma coisa com esse homem. Diga assim, eu tenho que aprender alguma coisa com um homem de Deus. Sempre nós temos algo para aprender com um homem de Deus. E eu, assim, olhando tudo que ele fazia, aquele homem, eu prestava muita atenção. Aí, eu não descobri tudo que eu achei que eu precisava aprender. Hoje é muito interessante, hoje ele é meu discípulo, esse homem. E ele é um homem muito bem sucedido em São Paulo. Aí eu trouxe a segunda vez, porque eu não tinha descoberto o mistério. Ele veio a segunda vez. Aí ele terminou de pregar numa reunião de líderes. Quando ele terminou de pregar, eu estava sentado. Quando ele foi me entregar o microfone, eu ouvi a voz de Deus. Diga, a voz de Deus. Gente, isso é um segredo, ouvir a voz de Deus. Deus falou assim comigo: pega o seu relógio e dá para esse pastor. Só que esse pastor era muito chique. Muito chique. Eu tinha um bom relógio, eu tinha ganho um relógio de presente. Eu não vou poder contar a história aqui, mas era o melhor relógio que eu tinha. No pulso dele também ia ficar bom. Mas eu falei, Deus, ele é chique, eu só tenho esse. O senhor não podia falar outra coisa comigo agora? Que eu posso fazer uma coisa mais leve. Diga assim, quando Deus fala, está falado. Eu sabia que Deus queria que eu desse o meu relógio para ele. Então peguei meu relógio e falei, pastor, Deus mandou dar o meu relógio para você. Entreguei meu relógio para ele. Sentei. Como eu já falei na primeira reunião, eu venho de uma família muito pobre. Meu pai nunca teve carro. E quando eu comecei a pastorear, eu tinha sonho de ter um carro, então comprei um Fusca. E depois vendi o Fusca, comprei um Fiat 147. Eu sou bem brasileiro, gente. E aí todo ano, eu sempre tive mania, impressionante isso, eu sempre tive mania de ser bem sucedido. E eu sabia que gente bem sucedida todo ano troca de carro. E aí eu comprava um carro velho, e aí usava menos de um ano, já tinha que fazer o motor. Aí ao invés de fazer o motor, eu trocava de carro. Aí eu já era chique, trocava de carro. Todo ano eu trocava de carro, um pouquinho mais novo. Troquei o Fusca, né, pelo Fiat, troquei o Fiat pelo Corcel 2 amarelo, que combinava demais comigo. E todo ano eu ia trocando de carro. Aí eu me sentia legal, estou no caminho. Aí eu estava, na época, 99, eu tinha um Monza 98. Eu ia trocar mais uma vez, ia comprar um carro zero. Aí eu sentei, entreguei meu relógio para ele, sentei. O Espírito Santo falou assim comigo: dê o seu carro para a igreja. Eu falei, sai de mim, capeta, agora, em nome de Jesus. Eu falei, o relógio foi o Espírito Santo que mandou, mas agora meu carro é o capeta que está falando. Só que eu falei assim, e aquela voz ficou grudada no meu ouvido: dá o seu carro para a igreja. Eu disse, Deus, vamos ter uma conversinha em particular aqui. O Senhor sabe a minha história, o Senhor sabe meu sonho. A igreja não tem nenhuma dívida, nós não temos projeto para comprar nada. Por que eu deveria dar meu carro para a igreja? Deus não me disse por quê. Aí eu pensei, bom, tudo bem, se é Deus. Mas tem uma coisa, Deus, o Senhor sabe que eu sempre ando em concordância com minha esposa, e eu não posso dar o meu carro se minha esposa não concordar. Minha esposa estava sentada assim, e eu estou aqui conversando com Deus, né? Eu falei, vou conversar com ela. Chamei, falei, amorzinho, vem cá. Ela veio. Aí eu falei, amor, Deus falou para eu dar o nosso carro para a igreja. Eu estava fazendo umas caras para ela ver se ela entendia.
Deus falou para dar o nosso carro para a igreja. O que você acha? Ela falou assim: se Deus falou, por que você não deu ainda? Eu falei: aí, gente, mulher é muito de Deus, é impressionante. Impressionante. Aí eu falei: tá bom. Cheguei na frente da igreja e falei assim: irmãos, com aquele ânimo, irmãos, Deus falou para eu dar o nosso carro para a igreja não tem nenhuma dívida, nós não temos nenhum projeto, mas Deus falou e eu estou entregando agora, né, o nosso carro, está aqui a chave, está aqui os documentos, e está aqui. Sentei. Quando eu sentei, aquela mesma voz veio de novo. Falei: você está aí de novo? Deus falou assim: nessa noite, mais 10 pessoas vão doar os carros para a igreja. Eu não estou brincando. Eu falei: sai de mim, Edir Macedo. Com todo o respeito que eu tenho por todos os homens de Deus, mas eu realmente, não. Eu pessoalmente não concordo com isso. Eu já vi essas coisas, eu mesmo falei que não pode ser Deus. Agora como é que eu vou falar? Eu disse: Deus, olha, meu povo aqui, todo mundo só tem um carro. Comigo tudo bem que o senhor faça isso, porque eu sou pastor mesmo, não tenho muita opção, né? Agora, meu povo, Deus, como é que eu vou convencer eles de dar carro? Eu mesmo não estou convencido, só dei inobediência. Como que eu vou chegar aqui na frente e falar assim: olha, eu não tenho nenhum argumento, não tem nada que eu possa falar para as pessoas, eles vão falar que eu estou louco. Eu falei: Deus, se eu fizer isso, amanhã eu vou ser demitido, porque eles vão falar que eu estou querendo extorquir as pessoas. E aí eu falei: o que eu vou fazer? Sentei ali, falei: Deus, vamos fazer um acerto? Eu estou certo que é o Senhor que está falando isso. Eu só não estou entendendo o que o Senhor está querendo. Por que o Senhor quer tanto carro? Eu já vi na Bíblia, né, que o Senhor tem carro, um carro de fogo, mas por que 11 carros o Senhor quer? Deus sabe da minha agonia aquela noite. Falei: Deus, é o seguinte, se eu falar para eles darem os carros e o Senhor não mandou, eu estou frito. Eu vou ser demitido por justa causa, porque isso é horrível. Agora, se o Senhor mandou e eu não falar, aí eu vou queimar não sei aonde, mas vai ficar ruim do meu lado. Falei: Deus, o que eu faço? Falei: vou fazer um acerto. Eu estou querendo que é o Senhor que está falando, então eu vou falar. E se ninguém der os carros e eles me mandarem embora, eu só peço uma coisa: arruma uma igrejinha para mim, porque eu não sei fazer outra coisa, não sei ser pastor. Arruma assim, pode ser bem pequenininha, Deus, que eu vou servir com alegria. Porque eu errei, pensando que era o Senhor, mas eu vou fazer de todo o coração mesmo. Aí, gente, eu cheguei aqui na frente, eu peguei o microfone e falei assim: irmãos, Deus falou comigo de novo, e Ele disse que 10 pessoas vão dar os seus carros hoje à noite. Presta atenção. Eu falei: só vale se Deus já falou com você. Se Deus não falou com você e falar a partir de agora, não vale. Não vale. Só vale se Deus, porque Ele me disse que já falou que 10 pessoas vão dar os carros, então Deus já falou com você, eu não tenho que fazer nada, Ele já falou. E aí, se Deus já falou com você, então você
Pode sair do seu lugar e fazer como eu fiz, trazer aqui na frente a chave e os documentos. Pus o microfone em cima do púlpito, sentei, pus as mãos no rosto, falei: meu Deus, aonde será a igrejinha que o Senhor vai arrumar para mim? Eu vi a primeira chave ser jogada no altar, eu vi a segunda, a terceira, a quarta, a nona e a 10ª. 10 pessoas deram seus carros naquela noite. Quando eu comprei o buraco, e um mês eu ia assinar a escritura, isso já tinha acontecido, 6 meses depois. Aí eu fui lá, o homem disse: não saiu os documentos, não posso te dar a escritura. E agora nem o buraco eu consegui comprar. Fiquei muito triste. Falei: Deus, parece que a gente quer fazer as coisas certas e a gente só fica mal. Se eu tivesse comprado o primeiro terreno lá, estava tudo certo. Agora eu fui assim ser bem ético com aquele pastor. Olha o que acontece comigo. Agora o buraco já era ruim, mas agora nem o buraco eu vou conseguir comprar. Quando eu estou pensando assim, chega um irmão e fala assim: pastor, morreu um homem ali embaixo. Eu falei: se eu tivesse comprado o buraco, dava para a gente enterrar o homem lá, mas eu não consegui comprar. Sempre tem uma coisa: problemas são oportunidades. E eu não conhecia o homem que morreu, mas eu sempre quero estar onde pessoas estão precisando de uma palavra. Eu falei: sim, eu vou lá. Aí cheguei lá, lá no meio da família. Como me conheciam, pediram para dar uma palavra, eu dei uma palavra, mas eu estava olhando, eu falei: por que eu estou aqui? No meio disso aqui deve ter uma oportunidade. De repente alguém bate no meu ombro e fala assim: pastor, você estava tão triste ontem à noite, aconteceu alguma coisa? Quando eu terminei de falar, eu falei: aconteceu. O que foi? Eu falei: olha, eu não consegui comprar nem o buraco lá para a igreja. Ele falou: tem um terreno lindo demais lá no Xaxim. Você já viu aquele terreno que está para vender? Eu falei: não. Ele falou: pastor, você vai gostar. Aí, despedido morto rápido, falei: estou indo, rapaz, que eu tenho um negócio aí para ver. E eu fui lá ver esse terreno. Gente, quando eu entrei naquele portão, que é aquele portão que nós entramos, eu falei: meu Deus, esse é o lugar. E fomos na imobiliária, e no outro dia fechamos o negócio. Eu tinha 48 horas para dar 100 mil reais, alguns anos atrás. Eu não tinha um centavo. E naquela hora eu lembrei dos carros. E simplesmente telefonamos para os irmãos, todos trouxeram os carros e nós demos a entrada naquele terreno que hoje é a Shalom. Dá um aplauso para Jesus. Me alcança minha pasta aqui, Daniel. Isso. Está aqui dentro. Obrigado. Eu estou fazendo um mix desde a primeira palavra, que é 3 palavras que você não quase vai conseguir separar onde termina uma, onde começa a outra. Eu estava falando, sobre visão, e estava falando sobre sucesso, e falei que ia falar uma outra palavra. Essa eu vou destacar um pouquinho agora. E o tema dessa minha palavra agora é: acredite em você. Olha para o irmão e diga com um sorriso para ele: acredite em você, meu irmão. É isso. Esse eu te confesso
que quando eu fui estudar essa palavra, eu fiquei em crise. E o dia que eu preguei a primeira vez essa palavra, eu completei a crise e falei: não vou pregar mais essa palavra, não vou. Porque eu não tinha pregado essa palavra do jeito que eu queria pregar. Eu falei: não, acho que esse negócio... Mas o Espírito Santo falou muito comigo. Falou: olha, esta palavra você deve continuar pregando, porque se não servir para os outros, ela vai servir para você. Então eu falei: tá bom, eu vou continuar pregando. Já tenho pregado em alguns lugares. Essa é a primeira. A segunda coisa é que a palavra é um pouco perigosa. Se você não entender o espírito dessa palavra, ela vai fazer o efeito contrário. Eu quero que essa palavra gere fé, eu quero que essa palavra gere entusiasmo na sua vida, eu quero que essa palavra gere entrega, consagração, santificação, dependência de Deus, humildade. Mas se você não entender, ela vai gerar orgulho na sua vida e ela pode causar sérios prejuízos para você. Por isso fique muito atento, né, naquilo que Deus vai, eu creio, estar ministrando para você agora dentro desse tema. Acredite em você. Eu comecei a observar, lidando dia a dia com ovelhas, com líderes, com pastores, viajando, conhecendo pessoas em lugares diferentes, nações diferentes. Eu sou muito apaixonado por gente. Eu gosto de gente. Eu sou apaixonado por gente. Tem gente que gosta de cachorro. Eu não acho errado gostar de cachorro, entendeu? Eu não acho agradável gostar de cachorro, mas tudo bem. Tem gente que gosta de cachorro. Tem gente que... Eu vi essa cena, né? Essa cena seguida eu vejo lá no prédio que eu moro. Tem muita gente que tem cachorro e eles saem passear com os cachorrinhos. Eu acho legal. Aí eles vão passeando. Daí a pouquinho o cachorrinho para, estaciona, dá uma ré, e aí faz um negócio que você sabe o que é. Aí o dono pega uma sacolinha, ajunta e segue viagem. Gostam de cachorros, não tem problema. Eu gosto de gente. Tem gente que gosta de gato. Acho legal gostar de gato, mas eu gosto mais de gente. Tem gente que gosta de rato. Isso. Esse eu não entendo, não sei como pode gostar daquele bicho. Eu não posso nem ver, gente. Olha, minha família, nós fomos para a praia alguns anos atrás, na casa emprestada de um irmão. E nós chegamos na casa para ter uma semana de descanso. Eu tenho minha esposa e 3 filhas. Então, na minha casa tem 4 mulheres. Midian agora casou. Eu, inclusive, estou escrevendo um livro. Um escravo e 4 mulheres. E eu cheguei lá, e as meninas ainda eram menores, aquela visão de pai, o cara que dá segurança para casa e tudo, né? Descarregamos as coisas. Daí a pouco, a Rebeca, era caçula, falou assim: pai, você viu que tem um ratinho lá? Eu falei: aonde? Quando eu falei aonde, eu já estava em cima da cadeira. Gente, eu não sei como pessoas gostam de rato, mas tem gente que gosta. Eu gosto de gente. Quem gosta de gente? Diga: eu gosto de gente. Eu gosto de pessoas. Uma das coisas lindas na visão do MDA é essa paixão por pessoas. Nós gostamos de gente. Nós queremos estar com gente, discipulando, cuidando. E olhando, eu gosto muito de olhar para as pessoas. Eu gosto de olhar no rosto das pessoas. Gente, cada rosto de uma pessoa é uma obra de arte de Deus. Eu me sinto uma pessoa privilegiada, porque eu estou sempre olhando no rosto das pessoas. E eu gosto de olhar. É impressionante. As pessoas são muito lindas. Dá uma olhada, não fala nada, mas olha para a pessoa que está do seu lado. Dá uma olhada, que escultura. Dá uma olhada aí para você ver. Impressionante, gente. Impressionante, de verdade. De verdade. Ok. E eu
E eu sou muito observador de pessoas, muito observador. Eu sempre estou olhando, né, semblante das pessoas, eu estou sempre procurando compreender as pessoas. E nessa observação, eu cheguei à seguinte conclusão: nós não temos nenhuma dificuldade de acreditar em Deus. Estou certo ou estou errado? Não, me diga logo, está certo, você acredita em Deus. Diga assim: eu acredito em Deus, de todo o meu coração, de toda a minha alma e de todas as minhas forças. Não há nenhuma dúvida no meu coração em relação a Deus. Eu acredito em Deus, entreguei minha vida para Jesus, eu dependo dele, eu oro, eu sei que ele me atende, ele está comigo, me socorre, ele me protege, ele me ajuda, é o meu Deus. Realmente, aplauda, porque ele é o nosso Deus. Nele nós podemos confiar. Ele é o meu Deus. Eu confio de todo o meu coração em Deus. Eu também percebi que as pessoas, elas acreditam nas outras pessoas. Se tem uma coisa que quando eu vou fazer casamento, eu falo: Deus, que coisa linda é essa graça de acreditarmos nas outras pessoas. Sabe quando eu estou lá fazendo casamento, está ali a noiva e o noivo, aí eu fico pensando: meu Deus, essa menina vai dormir com esse cara, vai viajar com ele, vai lá para o Nordeste, vai para o exterior. Que lindo poder acreditar nas pessoas. Já pensou que seria lua de mel se não tivesse habilidade de acreditar nas pessoas? Sai daqui, eu não acredito. Sai. Como seria horrível. Você senta do lado de uma pessoa no ônibus que você não conhece. Aquele motorista pode ser um doido. O cara pode ter uma bomba e explodir o ônibus antes de chegar no terminal. Mas você acredita nas pessoas, não é verdade? Mas toda semana eu preciso viajar. Semana passada eu estava voltando de Porto Alegre. Aí eu estava entrando no avião. E aí nunca observo, mas esse dia o piloto estava bem assim na janela lá da cabine do comando, sentado lá, bem jovem. Normalmente eles são mais velhos, mas esse piloto era bem jovem. Eu olhei para ele, falei assim: você, hein? Eu acredito em você. Falei: não te conheço, não sei seu nome, não sei se você estudou para dirigir esse negócio, não sei se você é habilitado, só sei de uma coisa: eu acredito em você. Olha para quem está do seu lado, diga assim com um sorriso: eu acredito em você. Isso é muito lindo. Você acredita, gente, eu acho isso maravilhoso. Daniel, que dia tem ceia aqui, Daniel? Que dia que tem ceia aqui? Terceiro domingo. Vocês acreditam que aquele negócio do copinho que tem lá é suco, não é outra coisa. Você acredita que o Daniel é boa gente? E que próxima ceia pode tomar tranquilo, não vai te fazer mal. Como é lindo a gente acreditar nas pessoas. E nós acreditamos nas pessoas. Eu tenho facilidade. Aconteceu um fato comigo que me fez entender o valor de acreditar nas pessoas. Alguns anos atrás, passamos algumas provas, diferentes áreas, mas alguns anos atrás, sofremos uma perseguição muito grande, né? Nossa igreja estava crescendo, e naquele ano, a perseguição foi de violência, coisas terríveis.
E nós sofremos, né, um assalto dentro da nossa casa muito violento. E eu fiquei, assim, logo nos primeiros dias, depois desse episódio, eu não conseguia acreditar nas pessoas. E eu lembro que um dia eu estava andando, logo depois disso eu estava andando na rua, e vinha uma pessoa com a Bíblia na mão. Ela vinha andando na minha direção, com a Bíblia na mão. Eu falei, quem garante que não tem um revólver lá dentro daquela Bíblia lá? Não, é verdade, eu estou te falando isso sério. Esse foi meu trauma. O irmão veio vindo na minha direção, eu estou fora. Eu estou indo para o outro lado da rua. E o irmão assim, paz do Senhor, pastor. E eu, paz, irmão. Porque tinha perdido essa graça de acreditar nas pessoas. Graças a Deus, o Senhor me curou, o discipulado me ajudou muito, ele me ajudou muito nessa hora. Grande desafio, meu e seu, nessa geração, é acreditar em nós mesmos. Muitas pessoas não podem experimentar Isaías 1,19, se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor de Deus, porque elas não acreditam em si mesmas. Eu comecei a estudar na Bíblia, e o maior desafio de Deus no Velho Testamento, quando chamava um homem e uma mulher para uma tarefa específica no seu reino, o maior agir de Deus não era curar essa pessoa de pecados que ela estivesse praticando, mas era levar essa pessoa a acreditar nela mesma. Por exemplo, quando Deus foi chamar Abraão, para fazer de Abraão uma grande nação, Abraão acreditava em Deus, ele sabia, né, quem era o seu Deus, ele era um homem obediente a Deus, mas ele acreditou nas promessas, falou Deus disse a Abraão, sai da tua terra, eu vou te mostrar um lugar. Enquanto o acreditar em Deus e nas coisas estava fora dele, estava indo tudo bem. Mas o dia que Deus disse, Abraão, você vai ter um filho, ele disse, não posso, eu sou muito velho. Eu, ligando as palavras, né, eu sou muito velho para ter sucesso. Eu sou muito velho para ser abençoado. Eu sou muito velho para experimentar o milagre do Senhor. O Senhor pode fazer isso na vida de outra pessoa, menos na minha vida. A maioria de nós acredita que Deus pode usar os outros, menos você. E eu percebo isso muito claro na visão de células. Quando nós olhamos para uma pessoa e nós acreditamos que Deus tem dado dons a ela, e é evidente, todo mundo sabe que ela tem dons, mas ela diz, não posso ser usada por Deus. Eu não vou dar conta de dirigir uma célula. Fulano faz muito melhor do que eu não posso ser usado por Deus. É impressionante como isso tem travado o crescimento de igrejas e tem impedido de multidões se achegarem ao Senhor Jesus. Porque nós não conseguimos acreditar em nós mesmos quando se fala ou se trata de ser usados por Deus. Quando Deus foi falar com Jeremias, disse, Jeremias, eu te darei como profeta às nações. Ele disse, não, eu não passo de uma criança. Jeremias estava pensando consigo, sou pequeno demais para ser usado por Deus. Sou pequeno demais para ser abençoado. Sou pequeno demais para ser uma pessoa bem-sucedida no ministério profético. Quando Jesus foi implantar a igreja, o seu reino, e ele começou a trabalhar com 12 homens, o maior desafio de Jesus foi ajudar esses homens a acreditarem em si mesmos. O Espírito Santo
me ajuda a acreditar em Deus. Diga assim: o Espírito Santo me ajuda a acreditar em Deus. Diga assim: nossos pais nos ajudam a acreditar nos outros. E o nosso discipulador ou nossa discipuladora nos ajuda a acreditar em nós mesmos. Essa tem sido uma grande revolução que Deus tem feito através do discipulado. O grande legado, o grande presente que o Abe tem me dado, tem sido me abençoar e me ajudar a acreditar em mim mesmo. Eu sempre, desde que entreguei minha vida a Jesus, eu tive facilidade para acreditar em Deus. Eu sou uma pessoa que tenho facilidade para acreditar nos outros, mas tinha muita dificuldade para acreditar em mim mesmo. E eu lembro quando eu fiz a segunda conferência de células. A primeira foi uma bênção muito grande, mas a segunda deu muita coisa errada. E quando terminou a conferência, o Abe estava lá em casa, e eu disse para o pastor Abe: eu estou certo que não fui chamado para realizar conferências e nem trabalhar fora da Shalom, que eu sou pastor aqui em Curitiba. O Abe disse: olha, eu estou certo de outra coisa. Eu vejo Deus usando sua vida. Eu vejo Deus te levando para nações. Eu vejo Deus multiplicando a sua igreja. Eu falei: não, Deus pode fazer isso com você, e Ele está fazendo e vai fazer. Deus pode fazer isso com muitos jovens da nossa igreja, e pode fazer isso até com alguns pastores da minha equipe, mas Ele não pode fazer isso comigo, porque eu não sou capaz de alcançar êxito nessas coisas. O Abe ficou de 11 horas da noite de um domingo até às 5 horas da manhã falando comigo, tentando me convencer que eu podia ser usado por Deus e que eu precisava acreditar em mim mesmo. Eu falei: não. O voo dele era 7 horas, ele tinha que ir embora para o aeroporto. Aí ele me disse uma coisa: Odilon, tudo bem que você não consegue acreditar em você, mas me diga uma coisa, como discípulo, até então você sempre teve um coração obediente, você continua com esse coração? Eu falei: sim. Obedecer é uma coisa que eu gosto e eu posso fazer isso. Então ele me disse, isso era maio, ele me disse: em outubro vai ter a conferência nacional da visão do MDA em Santarém, e o Espírito Santo está me dizendo que você vai ser um dos preletores. Eu falei: você não entendeu, Abe? Você não entendeu? Eu não posso. Ele disse: só me diga uma coisa, você continua obediente? Eu falei: sim. Ele disse: eu vou te ajudar, e Deus vai fazer algo na sua vida. Nos próximos meses ele me ajudou, e eu escrevi o tema da palavra que eu falaria naquela conferência para homens de sucesso, começando na visão do MDA, 2002 por aí. E a minha palavra naquela conferência foi: a morte de um sonho. E Deus foi bom comigo. E a partir daquele dia, tinha muitos pastores do Brasil, e Deus usou de favor deles para comigo. E a partir daquele dia, nunca mais eu parei de fazer conferência e de viajar, porque meu discipulador me ajudou a fazer algo que eu não estava conseguindo mais fazer. Meu maior desafio não era acreditar mais em Deus ou acreditar mais nas pessoas. O meu maior desafio naquele momento era acreditar em mim mesmo. Eu, estudando essa palavra, estudando Lucas 1:37, eu cheguei a uma conclusão. Eu queria que você repetisse. Está escrito lá: tudo que é impossível para o homem é possível para Deus. Diga assim, repita comigo:
por favor, se você pode. Para o impossível, diga assim: para o impossível, eu acredito em Deus. Mais uma vez. Queridos, isso é importante demais. Para tudo aquilo que é impossível, eu acredito em Deus. E existe muitas coisas na minha vida que é impossível. Confiar em Deus é a base para todo milagre. O milagre é a realização de coisas impossíveis. E para todo o impossível, eu acredito em Deus. Porém, há uma palavra que tem chamado demais a minha atenção, de Marcos capítulo 9, verso de número 23. Jesus disse: tudo é possível ao que crê. E eu realmente, olhando essa palavra, é mais ou menos assim: se você pode acreditar, isso vai se tornar possível. E aí eu criei essa segunda frase. Diga assim, se você pode: para o possível, eu acredito em mim. Vamos repetir os dois juntos? Para o impossível, eu acredito em Deus. Para o possível, eu acredito em mim. Quando eu olho isso na Bíblia, eu fico maravilhado. Como Deus realmente quer nos ajudar a acreditar em nós mesmos. Porque temos dificuldade. Porque esse tipo de atitude é facilmente confundido com pessoas orgulhosas e cheias de si mesmo. Então nós temos medo que as pessoas nos julguem de maneira errada. Nós não queremos aparentar ser autossuficiente. Nós não queremos aparentar sermos orgulhosos. E eu olho isso na Bíblia e tem um texto que me chama demais atenção. Na Bíblia há um personagem, há vários que eles são diferentes uns dos outros. E Davi, o homem segundo o coração de Deus, desde o começo, ele foi diferente. Um falava: não posso ser usado, eu não sei falar. Moisés dizia, né, eu sou gago, não posso ser usado. Mas com Davi foi diferente. Davi, o homem segundo o coração de Deus. O que Davi tinha? Quando Golias aparece afrontando Israel, o representante dos filisteus, Saul está com medo, os seus soldados estão com medo, e Davi aparece no meio desta cena. E assim que Davi aparece, ele se interessa por aquilo que está acontecendo. E ele pergunta: quem é este que afronta o exército de Deus? E eles dizem: esse é Golias, é um gigante dos filisteus. E Davi diz assim: quem ele pensa que é para afrontar o povo de Deus? Eliabe, irmão mais velho de Davi, vê essa conversa de Davi. E ele diz assim para Davi, em Gênesis, capítulo de número 28. Quem você pensa que é? Você deixou aquelas poucas ovelhas lá e vem aqui no meio de homens, no meio de soldados, no meio como é que eu vou te falar? De guerreiros experimentados. Quem você acha que você é? É muito interessante quando essas coisas acontecem. E eu só quero ler esse texto porque tem uma expressão aqui que eu gosto de destacar, do verso 28. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E com quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Diga: presunção. É muito fácil nós confundirmos uma pessoa que acredita em si mesma com uma pessoa presunçosa. E aí Davi vai falar com Saul. Saul está dizendo: Davi, você não pode. E ele diz: rei, eu posso.
Abra um sorriso e diga assim: eu posso. Ele disse, quando o lobo veio para atacar o rebanho, eu peguei o lobo pelas barbas e rasguei o lobo pelo meio. Faz assim com as duas mãos. Diga assim: eu posso rasgar o lobo pelo meio. Isso é complicado. Quando alguém diz isso, normalmente as pessoas falam: é presunçoso. Foi o que Eliabe falou. Ele disse: o leão veio e eu peguei o leão pelas barbas e eu rasguei o leão pelo meio. Diga assim: eu posso rasgar um leão pelo meio. Não, mas faz uma carinha assim que você está rasgando mesmo. Vai lá, diga. Esse é o homem que vai se tornar o homem segundo o coração de Deus. Eu preciso terminar essa palavra te falando de um personagem do Novo Testamento. Você sabe a história de Pedro? Você sabe que um dia havia uma grande tempestade e ele estava no barco, Jesus estava fora. E Jesus aparece andando sobre as águas. E Pedro olha, fica assustado, pergunta: é o Senhor mesmo? Ele diz: sim, sou eu. Aí Pedro diz assim: mestre, mande que eu possa ir até você andando sobre as águas. Diga: andar sobre as águas. Agora veja só o que acontece. Jesus disse: Pedro, pode vir. Só vou te fazer mais duas perguntas. Quando Pedro desceu do barco e colocou os pés sobre as águas e começou a andar, ele acreditava em Deus, sim ou não? Sim. Ele acreditava em Jesus, sim ou não? Ele acreditava nele mesmo, sim ou não? Sim. Ele andou um pouco, sentiu o vento forte, e a Bíblia diz que ele começou a afundar. Quando Pedro está afundando, eu te pergunto: ele acreditava em Deus, sim ou não? Ele acreditava em Jesus, sim ou não? Ele acreditava nele, sim ou não? Não. Tanto assim, que assim que Pedro começa a afundar, Jesus se aproxima, Jesus estende a mão para Pedro, e Pedro segura na mão de Jesus. Isso demonstra que Pedro continuou acreditando em Jesus. E aí tem uma expressão que me chama de mais atenção. Jesus diz assim para Pedro: Pedro, por que você duvidou? Num português, dentro do contexto que eu quero te falar hoje, Jesus disse para Pedro: Pedro, por que você não acreditou em você mais um pouco? Por que, Pedro, você não acreditou em você mais um pouco? Tem um texto na Bíblia que eu amo muito e que é muito conhecido do povo de Deus. Nós falamos, às vezes eu penso que não temos muita consciência do que nós estamos dizendo. Eu espero que hoje à noite o Espírito Santo te dê consciência dele. Vamos ficar de pé, se você pode. Olha para mim. Diga assim: Filipenses 4:13. Esse texto, me ajuda aqui, presta atenção. Esse texto diz assim: ele diz assim, agora eu vou pedir para você repetir. Mais uma vez, diga assim: esse eu, por incrível que pareça, não sei, estou certo, e esse eu, abra um sorriso e diga: sou eu. Diga: eu. Põe as suas mãos no seu coração, diga: eu.
fortalece. Diga, mas esse eu sou eu, Deus. Feche os seus olhos um instante só. Eu creio que o grande desafio meu e seu é acreditar que nós podemos ser usados por Deus, que nós podemos trazer glória para Deus aqui na terra, que os projetos que Deus planejou para nós realizarmos, nós vamos poder realizar. Quantas vezes falamos esta palavra, eu não posso? Quando o seu líder de célula diz, queria convidá-lo para você dirigir, ser dirigente da nova célula que vai multiplicar, você diz, eu não posso. Quando alguém diz, queria convidá-lo para discipular essa pessoa, você diz, eu não posso. Quantas vezes dizemos, eu não posso? Eu gostaria de, nesse tempo que eu estou passando com vocês, deixar o Espírito Santo gerar Filipenses 4:13 dentro do seu coração. Para a glória de Deus, eu posso. Eu posso. Olha para mim um instante agora. Tem muitas coisas que até hoje você disse para você mesmo que é impossível. Mas hoje à noite, o Espírito Santo pode mudar a sua maneira de crer e pensar. E você pode dizer, eu acredito. Quando eu penso em 100.000 pessoas, meu Deus, só o Senhor para me ajudar. Mas eu acredito. Eu acredito. Tem uma música que a gente vai rodar agora, depois a gente vai voltar. Mas eu gostaria, que eu sempre gosto de orar pelas pessoas. A igreja da Nela é tão parecida com a nossa, tem um espaço grande. Eu sempre gosto de orar para as pessoas. Eu sempre gosto de convidar as pessoas a falarem com Deus. Sair de onde estão, isso significa eu estou pronto para mudar. E eu sei que Deus, eu estou muito maravilhado com vocês aqui, porque eu sei que eu estou falando para pastores de milhares de pessoas, pastores de milhares de pessoas, pastores evangélicos que vão encher estádios, para missionários que vão para as nações. Eu estou certo disso. Simplesmente, se você, ao invés de dizer eu não posso, você falar sim, eu posso. Eu quero chamar aqui na frente rapidamente pessoas que têm propostas de Deus para coisas que são tão grandes e sua tendência é dizer eu não posso. Mas por ajuda do Espírito Santo você vai dizer eu posso. Deus, eu quero dizer ao Senhor hoje à noite, eu posso. Saia do seu lugar, coloque essa música por favor enquanto eles estão vindo. Eu já quero com vocês. Chega aqui na frente, feche os seus olhos, receba esta mensagem, receba esta música como uma marca do Espírito Santo para o seu coração nessa noite. Chegue bem para frente, o máximo que você puder, meu querido e minha querida. Essa força vem de dentro de você. Receba essa marca de Deus nessa Você noite. pode até tocar o céu, se crer. Essa é uma música de Deus para o seu coração. Acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito pra superar nossos sonhos. A
mostrou para Davi. Senhor, estabelece no meu coração esse espírito de vitória, esse espírito de vitória, Deus. Eu recebo nessa noite, meu Pai. Eu deixo entrar a tua palavra dentro do meu coração. Meu Deus, é tudo para a tua glória, Senhor. Eu declaro, eu entrego totalmente nas tuas mãos. Eu entrego totalmente nas tuas mãos. Jovem, fala para Deus que você vai crer nele. Fala para Deus que você aceita qualquer desafio que ele tem para você. Você será usado nas mãos de Deus. Você deseja ser usado nas mãos de Deus. Senhor, é uma geração diferente, Senhor. Mas não é uma geração presunçosa, não é uma geração orgulhosa, mas é uma geração corajosa na tua presença. É uma geração diferente, Senhor. É uma geração que ora para si mesmo e ela pode, pela ajuda do Espírito Santo, acreditar que é possível, Deus, fazer coisas muito além do que nós podíamos imaginar ou pensar. Senhor, levanta esta geração, meu Deus. Senhor, levanta esta geração, Senhor. Senhor, levanta esta geração. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Pessoas que vão impactar a nossa nação, Pai. Gera sonhos, Pai, para a tua glória, Deus. Coisas grandes, Senhor. Meu Deus, coisas grandes, Pai. Meu Deus, não importa o ninho que nós nascemos. Se o ovo é de águia, Senhor, eu declaro águias aqui, Pai. Que nasceram em ninhos muito simples e pobres, mas o ovo era de águia, Senhor. Pessoas que vão voar na tua presença, Pai. Elas vão conquistar coisas jamais imagináveis, Senhor. Senhor, eu abençoo essa noite, Deus. Senhor, eu abençoo, Deus. Eu abençoo essa noite, Senhor. Eu abençoo essa igreja, essa liderança, Pai. Senhor, eu sei, Pai, que nós podemos acreditar. Nós acreditamos, Deus. Eu declaro isso, Senhor. Nós acreditamos. Eu posso, Deus, eu posso. Senhor, eu declaro isso. Eu posso ver toda a minha família servindo ao Senhor. Eu posso ver todos os meus filhos servindo ao Senhor. Eu posso ver a minha casa rendida aos teus pés. Eu posso ver uma geração se levantando. Aí mais longe do que nós podemos ir da nossa geração. Pai, eu posso ver pastores, Senhor, se levantando hoje à noite, homens e mulheres de Deus. Mas para fazer coisas que nunca foram feitas antes, Pai. Senhor, eu declaro, assim será. Porque nós cremos na tua palavra, Senhor. Marca esta geração. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: você tem uma cara de vencedor. Você não parece um vencedor, você é um vencedor.